Olá, meus queridos. Estamos nesta série a respeito das parábolas de Jesus. Hoje falaremos sobre a parábola da figueira estéril, ou seja, a figueira que não dava fruto. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 6 a 9. A figueira frequentemente era usada para simbolizar a nação de Israel. O contexto em que esta parábola é contada nos mostra Jesus recebendo alguns judeus que falavam sobre a morte de certos galileus executados por Pôncio Pilatos e de outros 18 que foram mortos com a queda da torre de Siloé. Os judeus, e talvez muitos ainda hoje, acreditam que o mal que acontece às pessoas é sempre fruto do castigo de Deus, por conta dos seus pecados. Mas Jesus os advertia dizendo que aqueles que morreram não eram piores dos que escaparam. E se eles não se arrependessem, igualmente pereceriam, pois aqueles eram tão culpados quanto estes. De fato, nunca houve, nem nunca haverá um ser humano que não tenha pecado. Deus espera de nós misericórdia e perdão, e reconhecimento das nossas próprias falhas. Neste contexto se inicia a parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta-a. Para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu escave ao redor e lhe coloque adubo. E se vier a dar fruto, bem, mas se não, mandarás cortá-la. Amados, nesta conversa entre o dono da vinha e o viticultor, onde a vinha é a terra, o dono da vinha é Deus e o viticultor é Jesus. Jesus se referia a uma figueira, que é a nação de Israel, para quem Jesus falava naquele momento. E esta figueira está plantada na vinha, ou seja, na terra. Numa linguagem direta, Jesus falava à nação de Israel estabelecida no planeta Terra. Nesta linguagem figurada da parábola, Deus procurava fruto em Israel havia muito tempo, mas não encontrava. João Batista, o último profeta a anunciar a vinda de Jesus, o Filho de Deus, pregava arrependimento e conversão daquele povo, que eles endireitassem seus caminhos, pois o reino de Deus estava próximo. E ele dizia assim: produzi frutos dignos de arrependimento. Mas vemos na parábola que Jesus contava que aqueles frutos ainda não eram vistos. O povo continuava hipócrita, adorando ao Senhor da boca para fora, mas as obras eram más, contrárias à vontade de Deus. Então, o dono da vinha manda que a figueira seja cortada. Que terrível sentença! Mas Jesus, o viticultor, pede para que ele mantenha-a plantada por um pouco mais de tempo, pois ele mesmo colocaria adubo e cuidaria dela. Mas se ainda assim ela não desse fruto, então o dono poderia mandar cortá-la. Jesus pregou o evangelho da salvação. E para provar que ele era quem ele dizia que era, ele devolveu a visão a cegos, fez paralíticos andarem, curou leprosos, devolveu a audição aos surdos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Que desculpa eles e nós podemos dar ao dono da vinha se não dermos os frutos dignos de quem se arrependeu? Que sejamos fortalecidos pela palavra de Deus, que não sejamos estéreis como aquela figueira da parábola, mas que possamos dar muitos frutos como resultado do trabalho árduo do Senhor em nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.